Oi, eu sou a Mari e hoje na Café com Artigos a gente vai falar de um assunto muito importante sobre artigo científico: inovação. Pois é, se você está curioso, fica com a gente até o final e bora pro vídeo! Você já teve um artigo científico rejeitado por falta de inovação? Bom, eu não sei se esse foi o seu caso, mas esse foi o meu problema várias vezes. Então, como é algo que é difícil de se entender, né? O que significa ter um certo grau de inovação no seu artigo científico, na sua pesquisa? O que na prática isso significa, né? É um tópico também muito importante, né? Tratar de inovação é algo muito importante para quem está planejando ou já escrevendo um artigo científico, principalmente porque as revistas científicas internacionais, principalmente essas de maior peso na literatura, né? Elas estão cobrando cada vez mais que esses artigos tragam essa inovação ou, como eles também falam, né, a contribuição do seu artigo para a literatura, para a sociedade, né? Então, quando a gente está falando de inovação, a gente também está falando dessa contribuição do artigo. E também não é só no contexto do artigo científico, é bom deixar isso bem claro. Quando a gente está falando de inovação, a gente também está falando de outros tipos de pesquisa, né? De outros níveis de pesquisa. Por exemplo, num doutorado, você tem que ter uma pesquisa que traga inovação. É um pré-requisito para a sua formação no doutorado. Já no mestrado, no grau de bacharelado, isso não é tão necessário, na verdade isso não é cobrado dos alunos, muito embora seja desejável, né? É bom que o aluno ele já tenha um certo grau de maturidade, mesmo na graduação, no mestrado, para trazer algum grau de inovação para a pesquisa dele, tá bom? Então, além do artigo científico, outros níveis também de pesquisa, né, de formações acadêmicas, pedem que você traga alguma inovação. Tá, ok, a gente já entendeu por que é importante, né, a inovação, principalmente nesse sentido mais acadêmico e de publicação de artigo científico, né? Mas o que é, de fato, essa tal dessa inovação? Inovar no contexto do artigo científico significa nada mais, nada menos que você trazer algo diferente, algo que outros autores ainda não trouxeram, e seja a nível, por exemplo, tanto de tópico discutido, quanto de metodologia adotada. Pode ser, por exemplo, uma nova metodologia ou uma metodologia adaptada, já pode ser considerada como algum grau de inovação também, né? Os próprios resultados. Então, existe por fundo, né, por trás do que é uma inovação num artigo científico, existe toda uma pesquisa para verificar o que de fato já foi publicado, o que existe na literatura e como você, como autor, pode inovar nesse sentido. Então, a inovação basicamente é isso, é trazer um componente, não necessariamente uma pesquisa 100% nova, mas um componente diferente dos componentes que já foram trazidos em pesquisas anteriores. Então, para começo de conversa, a pergunta que você, como autor, pode fazer para si mesmo é se perguntar como que o seu estudo, o seu artigo científico, está contribuindo para a literatura já existente. Com essa pergunta, você consegue orientar e deixar muito claro por escrito no seu artigo onde o seu artigo está inovando, onde ele está contribuindo com a literatura. Nesse vídeo, nós vamos ver 4 formas de você trazer algum nível de inovação para o seu artigo científico. Forma número 1, inovação a nível de tópico. O tópico é aquele tema central do seu artigo, é o foco do seu artigo. Então, por exemplo, digamos que você está escrevendo um artigo científico sobre obesidade infantil nos países nórdicos. Então, o seu tópico vai ser obesidade infantil.
tá bom? É assim que a gente descobre, né? É assim que a gente destaca o tema principal do nosso artigo, o nosso tópico. E quando a inovação vem a nível de tópico, nós estamos falando, na verdade, por exemplo, de um tópico que não foi ainda muito explorado pela literatura. Ou seja, a gente não tem muitos artigos científicos publicados naquele tema. Um exemplo disso é, por exemplo, uma nova doença que surge no mundo. Então, os artigos que tratam daquela doença são artigos que têm um maior grau de inovação. É só um exemplo, né, para vocês terem uma noção de como sim a gente consegue inovar a nível de tópico. É quando esse tópico geralmente ele é novo, ele geralmente é algo que surgiu recentemente. E por um outro exemplo de tópico novo, é, por exemplo, uma tecnologia que acabou de ser lançada. Então, artigos que tratam daquele tipo de tecnologia são artigos que têm um grau de inovação maior também. Então, essa é uma forma de inovar, assim, a um nível maior do que os outros níveis, quando você trata de um tópico que realmente ainda não foi muito explorado na literatura. Forma número 2, inovação a nível de teoria. Quando a gente fala de uma inovação na teoria, nós estamos dizendo que esse autor que está escrevendo um artigo científico, ele fez um levantamento bibliográfico para entender quais são essas teorias que já foram faladas de um respectivo tópico da área científica, e ele consegue ver que algum ponto ali daquela teoria ainda não foi explorado, ou seja, é um campo novo para ele entrar e trazer a sua pesquisa, ou então ele adiciona um conhecimento ou algum pequeno detalhe a essa teoria que já foi abordada. Isso também é uma forma um pouco mais secundária também, mas de inovação, né? Quando você está tratando de uma teoria nova, criando uma teoria nova, nós temos um grau maior de inovação. Mas quando a gente adiciona um pequeno detalhe, amplia um certo conhecimento sobre uma teoria já existente, é um grau de inovação um pouco menor, mas também é considerado como algum tipo de inovação e é uma forma que você tem de justificar no seu artigo por que o seu artigo está contribuindo com a literatura, né? Por que ele está sendo inovador. É uma segunda forma da gente colocar a inovação no estudo. Forma número 3, inovação a nível de discussão. Quando nós estamos falando de inovar na discussão, isso quer dizer que o autor, né, você como autor, conseguiu trazer novos elementos para explicar algo, né? No caso, por exemplo, você tem os resultados da sua pesquisa, você conseguiu trazer dentro dessa discussão um outro ponto de vista que outros autores, às vezes com pesquisas semelhantes, não trouxeram. Então, dessa forma, você pode organizar o seu estudo e mesmo que o seu estudo não tenha, por exemplo, uma inovação a nível de tópico ou uma inovação também a nível de teoria, ele pode ter sim uma inovação a nível de resultados, tá? E da discussão desses resultados, ou seja, os seus resultados podem ser inovadores, mesmo que o tópico ou a teoria não sejam. Quando você adiciona essa nova perspectiva por algo que já foi observado na literatura anterior. Nesse ponto também você pode expandir a discussão e não apenas adicionar um novo ponto de vista, mas também expandir o que está sendo discutido, né? É uma outra forma da gente dizer que você já notou que outros autores falaram daquele tema ou daqueles resultados similares numa certa pesquisa e você trouxe uma outra visão sobre isso. Uma forma de ilustrar essa questão é, por exemplo, num estudo, digamos que você esteja medindo impactos ambientais de alguma atividade. Digamos que os autores anteriores que já publicaram nessa temática trataram de questões ambientais propriamente ditas. Quando você adiciona na sua discussão do seu artigo um componente, por exemplo, de social, né, impactos sociais de um certo empreendimento que já foi discutido amplamente na literatura, você está trazendo um novo ponto de vista para a discussão desses resultados, né? Então é uma forma de você trazer algum grau de inovação também nesse nível de resultado. Forma número 4,
inovação a nível de metodologia. Nesse caso, nós estamos falando de procedimentos metodológicos nos quais os autores podem criar uma nova metodologia, né? Um passo a passo, um novo passo a passo, e isso é tido como um grau de inovação bem mais alto do que comparado com inovações um pouco menores, como é o caso, né, de você utilizar uma metodologia que já existe na literatura e você faz alguma adaptação nessa metodologia, por exemplo, acrescentando algum elemento novo nessa metodologia. Então, nesse caso, a inovação é um pouco menor do que aquela que se fosse o caso de você criar uma metodologia nova. Uma nova forma de você trazer inovação a nível metodológico é também você replicar uma metodologia já existente, mas agora num outro contexto, numa nova situação ou mesmo com uma nova amostra. Por exemplo, outros grupos de participantes numa pesquisa qualitativa, por exemplo, né? Então, dessas formas, a gente consegue trazer algum grau de inovação a nível de metodologia, seja criando uma metodologia nova, seja adaptando essa metodologia a nível de procedimento, a nível de etapa, né, com novos elementos, ou seja, replicando uma metodologia já existente, mas com novos participantes, uma nova amostra coletada, por exemplo, né, para caso de pesquisas biológicas, né, e outras pesquisas quantitativas também. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos que podem ilustrar esses tipos de inovação que a gente comentou ao longo desse vídeo. Por exemplo, estudar um local incomum que outros pesquisadores não costumem estudar. Digamos, o solo da Lua, o solo de Marte, né? São pesquisas assim que são difíceis de você ter esses locais muito comumente estudados na literatura, né? Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui também é a questão de algum grupo de participantes que seja um grupo um pouco mais incomum, né? Então, digamos, por exemplo, refugiados de algum local muito particular do planeta Terra, né? Então, algum outro tipo de uma nova espécie que está surgindo, que foi descoberta aí pelos cientistas, é também um grupo, né? É uma amostra em comum também. Um outro ponto que é até muito curioso é quando você inverte a perspectiva de alguma pesquisa, né? Alguma pergunta de pesquisa. Por exemplo, por que os casamentos funcionam ao invés de perguntar por que os casamentos não funcionam? O que é mais comum, né? Quando a gente vê essas pesquisas estatísticas tentando ver sucesso de algum procedimento, né? Por exemplo, de algum processo, como é o caso do casamento, né? Alguma instituição. Ao invés de você perguntar por que não funciona, você trazer a pergunta por que funciona, né? Então, é uma forma de você, de uma forma esperta, você mudar o ângulo de pergunta, né? A perspectiva do que está sendo perguntado. Um outro exemplo, agora a nível metodológico, é você trazer uma forma diferenciada de coletar dados, né? Por exemplo, uma forma inovadora seria coletar som, né? É uma ideia aqui que vem à mente, mas é uma forma que você não encontra em artigos mais tradicionais, né? Coletar sons ou coletar outros tipos de dados de uma forma diferenciada, de uma forma que você não vê muito comumente na literatura. E um último exemplo aqui seria o caso de você estudar um tópico que realmente é um tópico muito novo para a literatura, como eu já comentei com vocês aqui no início desse vídeo sobre tópicos, né? Por exemplo, quando foi o caso da Covid. Quando a Covid surgiu, não existiam artigos falando dessa temática no meio científico, né? Então, foi uma forma de inovar. Então, os primeiros autores já foram trazendo essa inovação. Então, a chance de ser aceito, né? Quando você traz um tópico que é muito oportuno para aquele momento, né? Como é o caso de algumas doenças que surgem de uma hora para outra, ou então, às vezes, um problema que acontece numa região particular, mas que vai influenciar uma região, vai influenciar um país. São outros pontos que podem ser, né? Que a gente chama de pontos oportunos, né? Tópicos oportunos, que são tópicos que eles aparecem de uma hora para outra e os autores podem se aproveitar desse surgimento do nada desses tópicos para trazer algum grau de inovação para os seus artigos científicos também.
Então, resumindo, os 4 tipos, as 4 formas de você inovar possivelmente no seu artigo científico seriam tratando, por exemplo, de um tópico inovador, ou então trazendo uma inovação a nível de teoria, uma inovação a nível de resultados ou discussão, né? Ou então, por fim, uma inovação a nível de metodologia, tá? Adotar uma metodologia nova, ou então você adotar um elemento à metodologia já existente, ou então replicar uma metodologia já existente. Então, essas foram as 4 formas aqui, com alguns exemplos que a gente apresentou para vocês sobre como inovar no seu artigo científico. E se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que a gente trouxe aqui hoje, curte esse vídeo, comenta, diz pra gente se você conhece outras formas de você trazer inovação no artigo científico, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, não esquece, porque isso é muito importante para esse canal crescer cada vez mais. E também, uma última dica aqui para vocês, se vocês querem aprender a escrever um artigo científico, ou então se vocês já sabem escrever um artigo, mas querem melhorar o artigo de vocês para passar ele para um outro nível, a gente vai deixar aqui embaixo o link do e-book aqui da Café com Artigos sobre como escrever um artigo científico. É Artigo Científico Expresso. É um guia completo com 9 passos para você escrever o seu artigo científico do zero. Então aproveita, clica no link, já compra esse e-book, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muito você que está precisando ter um artigo publicado numa revista, principalmente uma revista de alto impacto. Então vai lá e clica no link para você adquirir o seu. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui nesse momento no vídeo e a gente se vê num próximo vídeo com mais conteúdo aqui na Café com Artigos. Tchau, tchau!